Prestação de serviços é a forma mais rápida de você viver da internet, mas o grande desafio é como escalar isso para pelo menos 10 mil por mês, sem ter que abdicar de todo o seu tempo, sem um monte de clientes enchendo o teu saco e delegando as tarefas da forma correta. E assim, se você quer escalar, tá, para pelo menos 10 mil por mês, não tem como você fazer isso totalmente sozinho, você vai precisar delegar. E é sobre isso que eu quero conversar aqui, que é o que? Não espere crescer para delegar. Delegue para que assim você possa crescer. Porque eu também era dessas pessoas que achava do tipo, quando eu ganhar tanto, aí eu vou pagar um editor para trabalhar comigo. Só que justamente por você ter essa pira é que você não chega nesse faturamento que você quer para enfim poder delegar. Então você tem que fazer o contrário, tá? E não, você não precisa faturar 10 mil por mês. Muitas vezes você nem vai conseguir fazer isso de uma forma equilibrada se você não tiver alguém no operacional. E aí, eu sou a Luana Veiga e nos últimos anos eu faturei isso aqui, só que por muito tempo eu estive parada ali nos 5K por mês. E além de estar estagnada nesse número, eu atendia muitos clientes, muitos projetos e não tinha tempo para praticamente nada. Até que chegou uma hora que eu tive que dar um basta nisso e falar, ok, como que eu faturo mais sem ter que fazer tanta coisa assim? E eu vou te falar aqui que o grande segredo é focar naquilo que te traz mais dinheiro, que não é necessariamente o operacional, mas sim vender, captar clientes. Só que para você poder focar nisso, que é o que vai te trazer mais dinheiro, você precisa ter alguém cuidando ali somente do operacional, tá? E o que eu quero falar aqui nesse vídeo é como que eu fiz isso e como que eu faturo hoje 10 mil por mês. A primeira coisa que eu quero te falar aqui que já não funciona mais como antes, mas ainda assim eu vejo muita gente vendendo essa ideia, é a questão de vídeos de antes e depois. Não tem problema nenhum você realizar vídeos de antes e depois, colocar ali no seu feed e tudo mais. Só que se você fizer só isso, não vai funcionar, você vai ser só mais um. Então você precisa sim aparecer no seu perfil e ter uma certa produção de conteúdo ali. É óbvio que você não precisa postar todo dia que nem um doido, mas você precisa estar presente no teu perfil, aparecendo, falando, se comunicando. Porque a grande verdade é que você precisa ter um diferencial. E no seu início, muito dificilmente você vai ter, tipo, uma mega habilidade em algo que o seu cliente tem interesse. Então, se você está começando, se você fatura ainda seus 2, 3, até 5 mil por mês, é difícil que você tenha uma habilidade de grande valor, concorda comigo? Tipo assim, uma habilidade que, sei lá, em 3 meses o perfil do seu cliente vai crescer absurdamente. Se você não tem isso, o seu maior diferencial é você. E sim, eu sei que isso parece muito simples, mas a verdade é que os clientes, para comprar de você, eles precisam confiar em você. E antes de confiar em você, eles precisam se conectar contigo. Só que como que eles vão se conectar com uma pessoa que nem aparece no perfil e que só posta vídeo de antes e depois? Não tem como. Então, hoje em dia, tá? Você tem que aparecer se você quiser clientes. Porque um cliente, por exemplo, que se identifica comigo, que eu sou uma pessoa que tem uma comunicação de certa forma assim mais fechada, tem cliente que vai se conectar com a pessoa que você é. Então, se você é uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, vai ter cliente que vai preferir contratar alguém desse jeito. Só que para ele se conectar com você, ele precisa te ver. Então, você precisa aparecer, precisa gravar vídeos, precisa postar conteúdo. Então, hoje em dia, a captação ativa por si só, sozinha, ela não é tão eficaz. Então, sim, você precisa aparecer além de fazer captação ativa. Então, deixe as pessoas te conhecerem, saberem um pouco da sua visão de mundo, o que você gosta de fazer além da edição, por que você escolheu se tornar um editor de vídeo ou qualquer outro profissional aí, tá? Porque as dicas que eu tô dando aqui é para qualquer prestador de serviço, mas eu dou exemplos da edição de vídeos porque é o que eu fiz e faço, né? Um outro pilar muito importante se você quer escalar é ter um perfil de cliente ideal. Eu sei que no começo isso é muito difícil porque a gente não tem muito um filtro, até por não ter tantas oportunidades assim para quem tá iniciando, a gente acaba meio que aceitando um pouco de tudo. E sim, eu já passei por essa fase. Mas o ideal, quando você for fazer uma captação ativa, é que você tenha em mente o cliente que você quer alcançar. Então, vou dar um exemplo aqui. O cliente que ele fatura 5 mil por mês, ele não vai me pagar 2 mil para eu editar vídeo, você concorda? Já o cliente que ganha 20, 30, 40 mil por mês, 2 mil reais para ele não é nada. Então, tenha o seu perfil de cliente ideal. Então, pensa assim, se eu quero fechar no mínimo clientes que me paguem aí 2 mil no mês, quem é esse cliente? O que ele faz?
qual a profissão dele. Comece a pensar nessas coisas e quando você for procurar clientes, você vai pesquisar esse tipo, né, esse perfil. Por isso que tem tanta gente hoje que foca no nicho de estética ou também no nicho de medicina, porque são pessoas que ganham extremamente bem e que pagar ali 1.500, 2.000, 3.000, 4, 5 que seja, não vai ser grande coisa para eles, entende? Porque no percentual do todo que eles ganham, isso acaba não sendo praticamente nada. Principalmente se ele souber que isso vai trazer ainda mais retorno para ele. Se você está assistindo esse vídeo aqui, muito provavelmente você já tem, né, alguns clientes, mesmo que sejam poucos aí. E o que você tem que fazer ao longo do tempo? Realmente nada além da captação ativa resolve, tá? Então você vai ter que selecionar esse perfil de cliente ideal, ir atrás deles e aos poucos, conforme você for conquistando esses novos clientes, obviamente você vai ter aí o privilégio, digamos assim, de não necessitar daqueles clientes que, sei lá, choram para te pagar, não sei, 800 conto no mês, sabe? Então vá procurando esse cliente ideal. Quando você conseguir um, você vai se desfazer daquele que te paga menos e te dá mais trabalho. Outra coisa extremamente importante se você quer escalar é que você precisa dominar comunicação e vendas. Comunicação e vendas são duas coisas que, assim, elas andam juntas. Não tem como você vender bem se você não se comunica bem. Da mesma forma que se você não se comunicar, não tem como você vender. Se você tá na fase de ainda não faturar aí os 5 dígitos por mês, pelo menos, que é 10.000 ou mais, é bem provável que você ache a venda um processo chato. Mas você só acha isso chato porque você ainda não é bom nisso. Confia em mim, eu também achava muito chato ter que fazer captação ativa, se comunicar com os clientes, fazer reunião. Só que quando você se torna bom nisso, você começa a gostar desse processo, até porque, né, é ele que traz os Pix aí para tua conta. Então você começa a cada vez gostar mais e mais de vender. Só que você nunca vai chegar nessa fase se você ficar evitando isso. E também você nunca vai se tornar bom se você ficar evitando esse processo o tempo todo. Então, eu vejo muito que o que acontece com a maioria dos prestadores de serviço é o quê? Eles lutam ali para conseguir os clientes e aí quando eles chegam em 2, 3, 5.000 que seja, eles se dão por satisfeitos e aí eles só vão buscar novos clientes quando acontece alguma caca e, sei lá, desfalca ali a carteira de clientes deles. Isso é muito comum. Só que se você quer chegar nos 10.000 ou mais, você tem que manter a captação sempre ativa. E a melhor forma de você fazer isso é ali, né, tendo um cronograma de captação e tudo mais, mas também, como eu falei no início, você produzir conteúdo, porque a produção de conteúdo é uma forma, digamos, passiva de você conseguir clientes. Então, pode ser que o cliente trombe com algum conteúdo seu e, como eu falei, se identifique com você, se conecte com você e posteriormente peça um orçamento ou venha te chamar no direct, algo do tipo. Mas é isso, entendeu? É indispensável. Ah, Luana, mas eu sou tímido, eu sou introspectivo, sei lá. Dá teus pulos aí que se você quiser escalar, você vai ter que aprender a se comunicar bem e a vender teu peixe, tá? Porque já aconteceu de eu fechar com clientes que, assim, comparado a outros editores, vou dar um exemplo aqui, tá? O cliente me mandou um exemplo de vídeo que vários editores mandavam para ele como vídeo teste. Tipo, a pessoa fazia um vídeo gratuito e mandava uma proposta. Ele me mandou vídeos que eu, por exemplo, achei muito incríveis. Ou seja, a habilidade operacional daquela pessoa na edição era muito boa. Mas por que será que ele não fechou com aquela pessoa, mas sim chegou até a mim e falou: Ó, eu quero que você faça um vídeo igual esse aqui? Muito provavelmente pela forma como eu me comunico, porque eu sei vender melhor o meu peixe, então você precisa se comunicar, porque várias e várias vezes, e você vai perceber isso, a comunicação, ela sobressai a habilidade operacional. Mesmo que você faça os melhores vídeos, se você não se comunicar bem, você não vai conseguir vender isso, tá? Então, estude sobre comunicação. O que eu vou sugerir aqui? Algo prático. Então, pega papel e caneta e já anota isso aqui. Você vai pesquisar isso aqui no YouTube, eu vou deixar escrito aqui na tela, que é Call Closing Clients. O que é isso? Se você pesquisar isso no YouTube, você vai aí ter vários resultados de gringos fechando clientes ali no ao vivo, digamos assim, né? Eles ligam para os clientes e tem uma conversa ali para fechar algum contrato. Por que eu tô sugerindo que você faça isso em inglês, tá? E não necessariamente em português? Primeiro, porque não tem tantos conteúdos assim em português aqui no YouTube. E hoje em dia, todo vídeo tem legenda automática, mesmo que ela não seja tão fiel ao que o cara tá falando.
Dá para você confiar nela e na tradução ali, então você consegue entender o que o cara tá falando e fazendo. E aí você vai pegar e vai anotar coisas que você acha úteis tá, dessas calls. O que que ele pergunta, como que ele faz a oferta dele, quais dúvidas que o cliente normalmente pergunta para ele, você vai anotar tudo isso, porque isso vai te ajudar na hora de você se vender, na hora de você se comunicar, tá, com o seu cliente. Então, assiste isso aí sem medo e obviamente também coloca em prática, tá? Não vai ficar só anotando coisa, porque comunicação é prática. E algo que eu sugiro aqui também é que futuramente, quando você tiver causa aí de fechamento, você grave elas. Porque muitas vezes a gente tem algum vício de linguagem ou a gente se porta na frente da câmera de uma forma que a gente, assim, não percebe na hora que tá fazendo aquilo. Mas depois, quando você vai assistir a gravação, você tá atento, você percebe, digamos assim, erros que você comete, se você hesitou para responder alguma pergunta do cliente, e tudo isso vai te ajudando a refinar na hora de você fazer uma oferta para um outro cliente. Falando em oferta, esse é o próximo passo. Você precisa ter uma oferta pronta para o seu cliente, tá? Obviamente, essa oferta ela tem que ser padrão, só que ao mesmo tempo personalizável. Não sei nem se essa palavra existe, eu acho que existe. O que que eu quero dizer com isso? Você vai ter, digamos ali, um carro-chefe. O que que é o carro-chefe? É algo que as pessoas mais compram de você. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é vídeos curtos, tá? Todo mundo na internet hoje sabe que tem que produzir vídeos curtos, que tem que ali ser pelo menos, no mínimo, do mínimo, uns 3 semanais. Todos os dias seria o ideal, mas enfim, nem todo mundo tem essa grana para investir. Mas o que eu ofereço aqui, tá? O mínimo é de 12 a 15 vídeos. Normalmente eu ofereço 15, porque é um volume maior aí no mês. Se o cliente dá aquela chorada, faça um downsell para 12, que fica 3 semanais. Mas você precisa ter uma oferta pronta. Como que você vai estruturar isso? Depende do prestador de serviço que você é. Se você é um social media, vai ser uma coisa. Se você é um editor de vídeos, vai ser outra. Mas veja o que as pessoas mais necessitam naquele perfil ideal de cliente que você traçou, lembra? Então você vai ver o que eles mais precisam, onde estão as falhas no perfil dele, o que que eles pecam mais. E aí você vai montar essa oferta principal, tá? Esse carro-chefe, e você vai personalizar de acordo com o que o cliente necessita. Depois que você tem um bom posicionamento, você tá ali adquirindo clientes, você tem uma boa oferta para apresentar para eles e eles estão fechando, vem a parte principal que é a entrega do serviço. E é aqui também que muita gente caga. Que assim, na maioria das vezes não é nenhum serviço mal feito, tá? Na maioria das vezes é a quebra de expectativa. Então, às vezes o cara promete, sei lá, você tá na call com o cliente e você fala, eu entrego esse vídeo em 2 dias. E aí o cliente te manda o material bruto e aí você entrega em 4, entende? Então, isso é algo que tem que ser muito bem ajustado, principalmente de prazos. Então, se você der um prazo para um cliente, você tem que cumprir. E assim, não estou falando que dá para fazer isso sempre, óbvio, vez ou outra pode acontecer algum imprevisto, mas aconteceu um imprevisto, pô, avisa o cliente antes, sabe? Não faz ali em cima da hora, não avisa em cima da hora que, ó, deu merda aqui, não vou conseguir entregar o vídeo. Então, tenha um tempo que, se acontecer algo imprevisto, mesmo que aconteça, você vai conseguir cobrir esse prazo, sabe? Então, sei lá, se você acha que você faz o vídeo em 2, beleza. Mas coloca um prazo de 3, 4 dias para não ter erro, sabe? Basicamente isso. E você tem que ter muito bem estruturado e anotado certinho qual é todo o seu processo, desde que o cliente feche o contrato contigo até ele receber todo o serviço prontinho. Então, nesse período, você vai anotar absolutamente tudo que você faz. Vou dar um exemplo aqui. Quando o cliente fecha com a gente faz elaboração do contrato. Beleza, ó, essa é uma parte do processo. Elaborou o contrato. O cliente assinou ali certinho, ele vai fazer o pagamento. Beleza, fez o pagamento. Qual que é o primeiro passo que a gente faz aqui depois que ele realiza o pagamento? Organizar a pasta dele no Drive com o e-mail dele certinho, né? O mesmo e-mail que ele passou para o contrato. Organizar lá, brutos, finalizados, o que que é Reels, se ele contratou algo de YouTube, pastinha do YouTube, então a gente organiza as pastas. Quarto passo, organizar os materiais brutos. Então, ele enviou os materiais brutos, já baixa, vê o que que é para organizar ali, qual material que é para entregar a cada dia, a gente já coloca uma data lá no Trello. Esse material, ele tem uma ou mais etapas
na produção dele. Ah, é só um vídeo para Reels, beleza, então o cliente vai mandar, a gente vai editar, enviar para ele revisar. Ah não, esse cliente aqui são cortes, então já é mais de uma etapa, a gente primeiro tem que selecionar o corte, depois finalizar e depois mandar para o cliente aprovar. Então você vai anotar tintim por tintim de todo o seu processo, porque você precisa dominar isso. Se você não dominar o seu processo, na hora de passar isso para alguém, você não vai saber explicar o que é para a pessoa fazer. Beleza, terminei aqui de entregar tudo para o cliente. Qual que é o meu pós-venda? Eu passo um fechamento para ele, eu passo métricas, o que que eu faço? Então, anoto o pós-venda também. Depois do pós-venda, esse cliente, ele fechou um contrato pontual. O que que eu faço para ele renovar? Eu ofereço um plano de fidelidade para ele, já que ele tinha fechado um pontual. Então, você vai anotar todo esse passo a passo do seu cliente, beleza? Principalmente ali da questão operacional, porque essa é a primeira coisa que você tem que delegar. Porque em qualquer coisa na internet, o operacional é o que toma mais tempo. E se você é um designer, um motion, um editor de vídeo, um social media, você sabe disso. Então, o operacional é a primeira coisa que você pode delegar, porque o operacional qualquer um pode fazer, basicamente, tipo, qualquer um que tem aquela habilidade, né? Óbvio, você não vai contratar alguém que não sabe nada. Ou talvez sim, se você quiser ensinar a pessoa do zero, mas assim, normalmente não é isso que acontece. Mas o operacional é a primeira coisa que você vai delegar para alguém. Luana, qual que é o momento de delegar? Assim que você não estiver conseguindo mais atender o seu cronograma de captação ativa. Então chegou um ponto ali que você está fazendo todos os projetos e tudo mais, está gerenciando os clientes e não está sobrando tempo, digamos assim, para você fazer a captação. Essa é a hora de você delegar, beleza? Normalmente, tá? Vou dar aqui. Normalmente isso acontece ali pelos 5, 6K, porque eu acredito que dá para você atender clientes ali fazendo 5, 6K por mês, até mais, só que daí você não vai ter vida, assim como eu não tinha. Então, quando você chega a esse ponto, você precisa delegar para conseguir crescer, porque o que faz esse negócio crescer é vender, é estar no estratégico. Se você não está tendo tempo para isso, então você tem que delegar essa tarefa do operacional. E é para isso que serve você anotar todo o processo. Porque quando você for passar para alguém, você vai passando de pouquinho, você não vai jogar tudo na mão da pessoa. Então, digamos que nem eu falei que, esse cliente aqui ele faz corte. Beleza. A primeira coisa que você vai entregar para a pessoa vai ser ali, se ela tem dificuldade em selecionar cortes, vai ser a finalização. Então, você seleciona o corte, manda para o editor, fala, ó, finaliza com isso, isso e isso. Então, assim, aqui no Trello a gente deixa tudo detalhado para o editor. Qual fonte ele vai usar, qual cor, qual o tamanho da fonte, se ele vai colocar imagem, se vai ser tela dividida, se vai ser Reels normal com inserção, qual estilo de música ele deve colocar, a gente deixa uma playlist. Então tá tudo mastigadinho ali para que fique o mais fácil possível para ele e pra gente também, porque quanto menos alteração tiver, melhor. E mais fácil flui o processo. Então, o que você precisa ter aqui para conseguir escalar? Você precisa aparecer nas redes sociais. Se você não aparecer, você não vai conseguir escalar. Dominar a comunicação e vendas. Saber encontrar o cliente certo, saber o seu perfil de cliente ideal. Dominar seus processos para depois delegar eles para alguém. E assim, esse vídeo aqui já tá mais longo do que era para ele estar, mas nesse dia 27, às 8 horas, eu vou destrinchar cada um desses assuntos melhor ainda numa live. Então, se você quer participar dessa live, primeiro link aqui da descrição, clica, entra lá no grupo VIP. Então, clica aí para participar da chave mestra, onde eu quero ensinar você, aí, prestador de serviço que está preso, cheio de projeto para fazer e ainda está ganhando mal para isso, tá? Então, se você quiser aprender a fazer 10K ou mais, se inscreve aqui na Masterclass que vai estar muito da hora o conteúdo. Além disso, se você ainda não me segue no Instagram, também vai ter o link aqui na descrição para você me seguir por lá, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.